Durante semanas, Ethan viveu em um pesadelo acordado. Todas as manhãs ele acordava e encontrava novas marcas vermelhas espalhadas pelos braços, pescoço e tronco. A coceira era insuportável, implacável, um lembrete constante de que algo estava se alimentando dele enquanto ele dormia. A princípio, ele pensou que não passava de uma infestação de percevejos. Afinal, o que mais poderia ser? Mas quando especialistas investigaram, eles descobriram uma verdade horripilante que ninguém esperava. Ethan tentou de tudo para resolver o mistério. Ele lavou os lençóis em água quente, aspirou todos os cantos do quarto e borrifou inseticidas de venda livre no colchão e nos móveis. Ainda assim, as picadas continuavam aparecendo. Ele tinha certeza de que eram percevejos. O que mais poderia causar tal padrão? Mas quando nenhuma evidência de percevejos foi encontrada, a frustração de Ethan só aumentou. Numa noite sem dormir, ele decidiu resolver o problema por conta própria. Ele configurou a câmera do telefone para gravar sua cama enquanto dormia. Cuidadosamente, ele o posicionou para capturar uma visão clara de seu travesseiro e da área ao redor. Naquela noite, ele foi para a cama inquieto, mas determinado a capturar o que quer que estivesse escondido no escuro. Na manhã seguinte, Ethan revisou a filmagem. As primeiras horas não mostraram nada fora do comum, apenas ele se revirando. Mas então, por volta das 3h da manhã, ele notou algo estranho. Seu cobertor se moveu ligeiramente, como se algo se movesse por baixo dele. Ele não conseguia distinguir uma forma, apenas uma vaga ondulação. Ele deu zoom, esperando ter um vislumbre do que quer que fosse, mas não havia nada lá. Nenhum inseto, nenhum percevejo. Apenas a sensação inquietante de que algo estava lá. Muito pequeno ou muito rápido para ser visto. O próximo passo de Ethan foi chamar um profissional. Ele contatou uma empresa de extermínio e no dia seguinte, um homem de meia idade chamado Carl chegou para inspecionar a situação. Carl ouviu pacientemente enquanto Ethan descrevia o problema. Depois de tomar notas, ele começou a trabalhar, inspecionando cada centímetro do quarto. Carl verificou as costuras do colchão, abriu a estrutura da cama e olhou atrás da cabeceira. Ele até verificou o armário e os tapetes. Depois de quase uma hora, Carl olhou para cima, confuso. Não estou encontrando nenhuma evidência de percevejos, disse Carl, franzindo a testa. Nenhum excremento, nenhuma casca, nenhum ovo. Tem certeza de que as picadas acontecem à noite? Ethan assentiu. Eu acordo com novas picadas quase todas. As manhãs, elas coçam muito, assim como picadas de percevejos. O que mais poderia ser? Carl suspirou e coçou o maxilar. Não sei. Às vezes as pessoas confundem outras picadas de insetos com percevejos. Podem ser pulgas. Você tem animais? De estimação? Nenhum animal de estimação, respondeu Ethan, sua frustração aumentando. Eu moro sozinho, nenhum animal de estimação, nenhuma viagem recente, apenas essas malditas picadas que não vão embora. Carl lançou-lhe um olhar simpático. Eu? Poderia armar algumas armadilhas para ver se pegamos alguma coisa. Se você estiver bem com isso, vou deixá-los durante a noite e voltar amanhã. Ethan concordou, esperando que as armadilhas finalmente confirmassem a presença de percevejos e acabassem com seu pesadelo. Mas naquela noite, a coceira voltou e na manhã seguinte, Carl voltou para verificar as armadilhas. Nenhum inseto havia sido capturado. Essas armadilhas são projetadas especificamente para atrair percevejos, explicou Carl, balançando a cabeça. Se eles estivessem aqui, pelo menos teríamos visto um agora. Acho que você poderia querer consultar um dermatologista. Pode ser uma condição de pele que se assemelha a picadas de insetos. Os ombros de Ethan caíram em decepção. A última coisa que ele queria era perseguir mais um beco sem saída. Mas ele marcou a consulta com o dermatologista de qualquer maneira. Na consulta, a doutora Bailey fez uma biópsia de uma das áreas inflamadas e prometeu retornar a ele com os resultados. Enquanto isso, ela prescreveu um creme para aliviar a coceira. Por um breve momento, Ethan considerou que talvez estivesse tudo em sua cabeça, ou que sua pele tivesse inflamado por conta própria. Mas as marcas eram tão distintas e o padrão delas acontecendo à noite era inegável. Ele manteve a consulta e experimentou o creme enquanto esperava pelos resultados. Os dias se passaram e as picadas continuaram a aparecer.
Quando a doutora Bailey finalmente ligou, sua voz era cautelosa. Sua biópsia mostra uma reação inflamatória consistente com picadas de insetos, ela disse. Não há sinais de nenhuma condição dermatológica causando isso. Algo está mordendo? Você, Ethan. O estômago de Ethan revirou. Então por que ninguém consegue encontrá-los? Ele perguntou. Gostaria de encaminhá-lo a um entomologista, respondeu o Dr. Bailey. Alguém especializado em identificar insetos? Sei que parece incomum, mas podemos estar lidando com algo menos comum do que percevejos. Tenho um colega que faz consultoria em casos médicos misteriosos como este. Se você estiver disposto, posso marcar uma consulta, embora a ideia de lidar com algo tão incomum deixasse Ethan desconfortável, ele concordou. Em uma semana, ele estava conhecendo o Dr. Ting, um renomado entomologista conhecido por seu trabalho em casos raros. O Dr. Ting o cumprimentou com um comportamento calmo e reconfortante. Eu entendo que você passou por uma provação e tanto, ele disse enquanto revisava as anotações do Dr. Bailey. Você tem certeza de que essas picadas só ocorrem na sua casa à noite? Ethan assentiu. Sim, eu nunca recebo novas picadas quando passo a noite na casa dos meus pais ou de um amigo. Só acontece no meu quarto. O Dr. Ting parecia intrigado. Isso sugere que a fonte é localizada. Se não forem percevejos, pode ser outra coisa completamente diferente. Vamos fazer um exame completo do seu ambiente de sono. O Dr. Ting trouxe um pequeno kit com ele, contendo lentes de aumento, tubos de ensaio e lâminas. No apartamento de Ethan, ele trabalhou metodicamente, usando um farol e uma lupa para inspecionar o colchão, a roupa de cama e a estrutura. Ele pegou pequenas amostras de poeira e fibras das costuras do colchão e as selou cuidadosamente em frascos. Ele até raspou um pouco da estrutura de madeira da cama em um saco de amostra. Durante todo o processo, Ethan observou atentamente, tentando ver se a doutora Ting havia encontrado alguma coisa. Houve um momento, porém, em que a postura da doutora Ting enrijeceu e sua respiração acelerou. Ethan percebeu isso quando o entomologista levantou o canto do colchão e examinou por baixo dele. A doutora Ting segurou a lupa bem perto, franzindo a testa antes de rapidamente tirar uma amostra. Você viu alguma coisa? Ethan perguntou, sua voz traindo sua urgência. A doutora Ting franziu os lábios. Não tenho certeza. Tive um vislumbre de algo incomum. Vou precisar analisar as amostras em um microscópio. Não vamos tirar conclusões? Precipitadas ainda. O coração de Ethan afundou. Outra noite de incerteza pairava diante dele, mas ele entendeu a necessidade de meticulosidade. A doutora Ting saiu com as amostras, prometendo ligar assim que tivesse alguma resposta. Naquela noite, Ethan abandonou seu quarto em favor do sofá da sala de estar, esperando que alguma distância de sua cama lhe oferecesse alívio, mas quando ele acordou na manhã seguinte, seu coração afundou. Novas picadas apareceram, dessa vez ao longo de seu tornozelo. Os vergões vermelhos e raivosos o provocavam enquanto ele esfregava a pele irritada. A percepção o atingiu como um soco. O que quer que fosse, havia se espalhado. Não estava mais confinado à sua cama. Parecia imparável, como algo tão persistente, tão invasivo, poderia continuar a escapar dos especialistas? Sua frustração e medo aumentaram. Enquanto ele se perguntava o que fazer em seguida, seu telefone tocou. Era o Dr. Ting. Ethan! Sua voz saiu afiada e urgente. Preciso que você venha ao meu laboratório imediatamente. A urgência no tom do Dr. Ting fez o estômago de Ethan revirar. Está ruim? Ele perguntou, sua voz mal firme. Eu explico tudo quando você chegar aqui, respondeu o Dr. Ting. A mente de Ethan correu enquanto ele dirigia para o laboratório, suas palmas úmidas no volante. O que isso poderia ser? No que ele tinha se metido?